Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Ansiosa para poder passar para vocês todo o conteúdo que eu preparei. Vou esperar um minutinho para dar um tempinho para o pessoal poder ver se entra, porque nós marcamos 8 horas, como a maioria escolheu no nosso grupo, e vou ver se eu mantenho esse horário de 8, 8 e 1, 2 mais ou menos, para a gente poder começar a falar sobre depressão e nossas emoções hoje, tá? Vou esperar um minutinho, né? Nossa equipe tá aqui, atenta com vocês. Podem ir já nesse um minutinho respondendo quem já entrou, da onde que vocês são, e eu vou respondendo também. Tem uma equipe aqui também que vai respondendo vocês. Depois, se precisarem falar comigo, quem tá no grupo do WhatsApp sabe, já tem o meu número. Vai lá no grupo do WhatsApp e me chama no privado. Tem o link aqui do grupo, aqui na aula, né? A equipe tá aqui, coloca aí pra gente o link para entrar no grupo do WhatsApp, para depois, se precisar, como eu tenho feito esses dias todos, de quem já entrou, muita gente me procurou, fiquei muito satisfeita de poder orientar alguns de vocês, muito satisfeita mesmo. Gratidão por vocês estarem me procurando. Vou esperar um pouquinho, tá? Vou beber uma água enquanto isso. Voltei. Obrigada por vocês que já estão participando. Vamos lá. Na nossa aula de hoje, eu vou primeiro falar sobre os conteúdos e depois, ao longo da aula, tem uma equipe respondendo e também eu mesmo, depois que terminar a live, vou continuar respondendo vocês, tá? Então, se surgir alguma dúvida, alguma pergunta, pode ir mandando aí no chat, tá? Pode ir falando que a gente depois vai responder. Que a ideia é essa, a participação de vocês e eu puder orientar vocês o máximo. É essa a minha ideia. Vamos começar. Não gosto de atrasar muito, viu, gente? Por isso que eu já vou começando. Outra coisa, para quem ainda não assistiu ou tem algum amigo que vocês querem disponibilizar, vai estar aí o link também da aula depois que vai ficar disponível para vocês encaminharem para quem vocês acham que precisam. Não, eu faço economia para poder encaminhar isso, viu? Vamos encaminhar para muita gente. Como diz aqui em Minas, esparrama pro povo aí. Vamos lá. Bom, eu vou começar falando, né? A nossa jornada chama Jornada do Autoconhecimento, ok? Ou seja, Jornada das Nossas Emoções. E eu vou começar falando um pouquinho sobre o que é saúde mental. O que vocês entendem por saúde mental? Vou ter que puxar aqui um pouquinho, tá? Para mim poder ver como que tá funcionando. Meu mouse não quer funcionar, ó. Coisas ao vivo, viu, gente? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se ele vai funcionar. Não, não quer. Eu vou passando o dedinho. Hein? Um clique não funciona? Um clique não tá querendo. Não tá querendo funcionar. Bom, vamos lá. É a equipe conversando com a equipe. Ao vivo tem dessas coisas, viu, gente? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o que é saúde mental. Eu vou começar explicando sobre o que é saúde mental. O que a gente entende como saúde, em primeiro lugar? Saúde, normalmente, a OMS caracteriza como ausência de doença. E na saúde mental não seria diferente. Eita, gaguejei. Seria uma ausência de doença mental, tá?
Ah, Glaucia, mas como é que eu faço com esse turbilhão de mensagens e de pensamentos que eu tenho? Calma, nós vamos chegar lá, tá? Não existe cérebro perfeito, vamos começar com isso, ok? Todo mundo tem que estar o tempo todo pensando. A nossa cabeça foi feita para produzir pensamento. Uns nos assustam, outros não. Nós vamos falar sobre isso também, a questão do inconsciente. A maioria dos nossos pensamentos não são reais. O nosso inconsciente não consegue distinguir, eu já botei isso para vocês também no grupo, não consegue distinguir o que é real do que não é real. E tudo isso vai gerando o que? Emoções e sentimento, tá? E aí nós temos que aprender a como lidar com essas emoções. Como eu vou identificar para manter o meu cérebro saudável, né? Pelo menos manter o meu cérebro num nível que ele não me gere angústia. Porque tudo é produzido aqui, gente. Tudo é produzido na nossa mente. Eu falo para os meus pacientes, para meus ex-alunos, que até paixão e o amor é produzido aqui, ó. Ah, professora, né? Era isso que eu escutava. É produzido no nosso cérebro. E como nós somos seres humanos, então nós temos que pensar, tá? E nós somos feitos para aprender a pensar, mas não somos feitos para aprender a lidar com as nossas emoções. Muitos de nós escutam assim a mãe falando: agora eu choro, não chora. Eu sou dessa época. Hoje vocês não são assim, né? Então a gente tem níveis, não seria níveis, a gente tem altos e baixos dentro das nossas emoções, dentro dos nossos pensamentos que nos geram essas emoções. E é isso que a gente vai aprender hoje. O que são emoções e sentimentos? Eu vou pedir, bota pra gente aí o slide de emoções e sentimentos para eles. Isso, né? Então lá, são emoções e sentimentos, são um conjunto de respostas químicas, eu vou ler só para vocês poderem acompanhar, tá? É um conjunto de respostas químicas que a gente sofre, que o cérebro sofre no ambiente, no ambiente que você está, né? Ou seja, é um estímulo de ambiente. E esse sentimento e essas emoções, normalmente a gente não presta atenção. Nós não trabalhamos em identificar essas emoções. Primeiro que a gente não tem tempo. Segundo que se a gente parar para poder pensar em todas as emoções, a gente vai ficar o dia inteiro pensando nas emoções. E a minha proposta é vocês conhecerem as emoções, porque quando ela vier, vocês falam: opa, estou sentindo isso, tá? Portanto, apesar de distinto emoções e sentimentos, como está aqui no slide, eles são intimamente conectados. Porque a emoção gera um sentimento e o sentimento gera uma emoção, tá? Apesar de serem um pouco diferentes. A emoção, a gente fala que é uma reação a um estímulo. Vou dar um exemplo. Você está assistindo um filme e se emociona no filme, fica com raiva. Isso é uma emoção. Aí você termina de assistir o filme e fica triste. Isso é um sentimento. Estão dando para entender? Vai colocando aí, gente, eu quero que vocês participem, tá? Pode ir colocando aí o que vocês estão entendendo e as dúvidas de vocês. Então, a gente pode falar o seguinte, que a emoção é uma reação, enquanto que o sentimento é uma construção, tá? A emoção, eu sinto aquilo, naquele exato momento que eu estou vendo um filme, e aí eu me emociono, eu fico triste, porque o nosso inconsciente acha que aquilo é real. E aí aquilo termina o filme e eu continuo triste. Gente, eu já usei muito disso, viu? Eu tenho uma certa dificuldade em chorar e chorar é necessário. Chorar faz bem para o ser humano. Então, quando eu preciso chorar, eu vou lá, assisto um filme triste, que eu sei que aquilo vai me causar uma emoção, e eu vou e choro, que é o sentimento que eu preciso. É estranho, mas são técnicas que a gente faz. Dentro da psicologia tem várias técnicas. E eu vou usar isso com vocês aqui, tá? Nós vamos usar técnicas para vocês poderem aprender a se conhecer e a começar a se identificar. E aí muita gente pergunta assim: Glaucia, mas e a questão dos hormônios, da dopamina, ocitocina, endorfina, serotonina e etc? Bota um slide pra gente de novo aí, que eu coloquei o hormônio da felicidade, que a gente fala da dopamina, ocitocina. Todos esses hormônios que estão aí, dopamina, ocitocina, endorfina e serotonina, são hormônios que a gente chama da felicidade. São
hormônios que nos regulam os sentimentos e as emoções o dia inteiro. E vocês podem ter certeza, nós mulheres então, vocês homens têm esse diferencial e têm essa vantagem. Nós mulheres sofremos muito mais influências desses hormônios do que os homens. Por quê? Porque nós ainda temos o hormônio feminino que regula o nosso humor. Ser mulher não é fácil não. Eu falo que se existir próxima encarnação, eu quero vir homem, que eu acho mais fácil. Mas eu não sei se eu vou dar conta, né? Mas vamos lá. Nós estamos falando dos hormônios da felicidade. Esses hormônios, existem algumas regrinhas básicas para vocês poderem estimular e melhorar esse sentimento. Eu vou dar um segundinho para vocês darem um print na tela sobre o hormônio da felicidade. Vai lá, enquanto isso eu bebo uma água. Pronto? Deram um print? Coloca isso aí na capa do celular, imprime isso, prega na parede, prega no guarda-roupa, prega em tudo quanto é lugar. Isso é uma técnica. Isso é uma técnica que eu faço com os meus pacientes também, quando eu atuava, porque hoje eu não estou mais atendendo com clínica, foram 25 anos atuando como psicóloga, como professora universitária e hoje não mais. Mas aí veio a vontade de continuar, porque o conhecimento está aqui, mas isso é a história para depois. Vamos continuar. O que acontece com esses hormônios? Se a gente estimular esse tipo, fizer algum tipo de exercício, por exemplo, a dopamina, se você dormir bem, você consegue estimular a dopamina. A ocitocina, tá? Que normalmente são medidas pela manhã. A endorfina, fazer caminhada, comer chocolate, né? Não, com exceção os diabéticos. Não vai falar, igual você mandou comer chocolate, gente. Mas é que o chocolate, ele tem, eu não me lembro, acho que ele tem serotonina, o chocolate, ou tem a dopamina, eu não sei, não lembro agora, não vou lembrar agora. Mas são substâncias que ajudam a estimular esses hormônios. E esses hormônios, tá, vão melhorar o nosso humor. E aí a gente vai falar o seguinte, Glaucia, mas como que eu vou saber qual o meu humor, qual o meu sentimento, o que eu estou sentindo? Nossa, nós temos para mais de 300 tipos de sentimento, olha só, já pensou? Mas a gente trabalha dentro da psicologia com alguns básicos, tá? Acho que pode botar esse site para eles também, esse slide, quer dizer, site não, troquei. Esse slide para eles aí, que são mais de 300 tipos de sentimento, olha só. Do lado aí eu coloquei para vocês os básicos que a gente trabalha. Alegria, tristeza, raiva, diversão, surpresa, medo e desprezo, tá? E aí agora eu vou colocar para vocês o seguinte, vamos tentar identificar cada um desses. Vamos lá, o que é uma alegria? É um sentimento de bem-estar, é um sentimento que, como eu vou exemplificar isso para vocês, você recebe uma notícia, você fica alegre, é um sentimento que te faz bem. Se você vê uma pessoa que você gosta muito conseguir algo, você consegue ficar alegre por ele. A alegria é uma das emoções que a gente vivencia durante todo o dia também. Ao contrário da alegria, a gente tem a tristeza. O que é a tristeza? É um sentimento de desânimo, a gente fica apático, a gente não consegue enxergar a alegria ou não consegue enxergar que essa tristeza, às vezes, ela é algo para nos curar. Todos os sentimentos, eu falo, alegria, tristeza, raiva, aversão, ódio, inveja, todos esses sentimentos, ele tem o lado bom e o lado ruim. É isso que a gente precisa aprender a identificar. Se eu estou num momento de tristeza, é necessário eu viver esse momento de tristeza. Outro dia, uma pessoa do grupo, do WhatsApp que eu já estou atendendo, me relatou que a mãe morreu, tem 40 dias, e ela está muito triste, chorando muito, sentindo muita falta do hábito, né? E ela está nesse sentimento de tristeza. E ela estava preocupada se ela iria entrar em depressão.
Então, o luto também é um sentimento. Vou abrir o parênteses aqui e vou explicar para vocês. O luto é pessoal e intransferível. Então, como que você vai vivenciar o luto é muito de você, é muito particular. Mas ele tem um prazo que a gente fala dentro da psicologia que é de 6 meses a 2 anos para você vivenciar essa dor, essa tristeza da perda de alguém. Então, todos os nossos processos de sentimentos passam pelo luto. Separação passa pelo luto. Perda de ente querido passa pelo luto. Perder um emprego passa pelo luto. Até um animal de estimação, a gente, quando perde um animal de estimação, a gente passa pelo luto. Porque o luto faz parte da elaboração daquele amor ou daquele sentimento de apego, de alegria que você tinha com algo. E até você digerir que aquele algo não está mais presente na sua vida, que aquele algo não faz mais parte de você, isso leva um tempo. E esse tempo de você digerir isso a gente chama de luto. E o luto é necessário. Eu não queria viver esse luto. Não fuja dele, porque se você fugir dele, aí sim vai te levar a uma depressão. Aí sim pode te levar a um transtorno emocional. Então a gente tem que entender que os processos, as emoções que nós sentimos, elas precisam ser vivenciadas e digeridas pela gente. Cada um tem uma maneira de digerir, mas elas precisam ser digeridas. Por exemplo, o sentimento de raiva é um sentimento seu particular. Quando você tem raiva de alguém, raiva de uma pessoa, raiva daquilo que não deu certo, raiva até da pessoa que morreu e você ficou, mas isso é a nível inconsciente, tá? Quando você tem raiva da pessoa que morreu e você ficou. Isso é uma outra aula, um outro processo. Mas a raiva é um sentimento que nós, seres humanos, temos como emoções básicas. Não adianta fugir dela. Nós temos raiva de determinadas coisas. O que é diferencial nisso tudo? É eu entender o porquê eu estou sentindo essa raiva. Esse é o ponto diferencial. E você, com você mesmo, você tem condições de identificar isso. O que é essa condição? Eu parar e pensar e perguntar para mim mesmo, por que eu estou sentindo tanta raiva de determinada coisa ou de determinada pessoa? Por que isso me incomoda tanto? Será que a raiva é dele ou a raiva é sua? Porque nós somos responsáveis pelas nossas emoções. O outro às vezes nem sabe que a gente está com raiva, né? Então, a nossa responsabilidade é para com as nossas emoções. Como a aversão também. Por que eu tenho aversão a uma determinada situação, a uma determinada pessoa? O que essa pessoa tem que me incomoda e eu quero manter ela distante de mim? Às vezes até um processo de identificação. Ela tem um determinado comportamento que me cria uma aversão, porque na verdade eu tenho esse mesmo tipo de comportamento. A mente é complicada. E aí você fala, nossa, Glaucia, eu tô perdida aqui agora, eu não sei como é que eu tô. É aversão errada, é eu que sou responsável. Sim, você é responsável pelo que você sente. Você não é responsável pelo que o outro sente. Por isso é importante você se perguntar o porquê você está sentindo essa tristeza, essa raiva, essa aversão. Outro sentimento que a gente fala que são emoções básicas é a surpresa. Você se surpreender com algo que alguém fez, você se surpreender com uma situação. Isso hoje a gente se surpreende muito com muita coisa com o ser humano. Porque hoje nós estamos muito ligados a nós mesmos. E aí a gente fica se perguntando assim, por que eu tô surpreso porque fulano teve um afeto, um carinho, ou que alguém teve um momento de carinho, de dedicação a mim? Por que essa pessoa, por que eu tô tão surpresa com isso? Né? Porque nós não estamos esperando isso. Esse é o sentimento de surpresa. E surpresa, normalmente, nos levam à alegria, que são sentimentos bons. Mas também tem a surpresa que nos leva a um sentimento de como que a pessoa foi capaz de fazer isso. A minha ex-sogra, falecida até,
ela tinha uma frase que eu gostava muito, que ela falava o seguinte: nós medimos as pessoas pelo que nós somos. Então, se a gente não é capaz de fazer algo a alguém, e alguém faz algo pra gente, a gente fica surpreso, a gente fica triste. Percebe que eu volto de novo à responsabilidade do sentimento que você carrega? Que não é o outro que é responsável pelo seu sentimento, que é você que não está conseguindo digerir o seu sentimento, é você que não está conseguindo identificar o porquê que você está sentindo isso. E lógico, nosso cérebro foi feito para jogar a responsabilidade no outro, tá? Freud fala aí de vários mecanismos de defesa e vários outros teóricos também falam sobre os mecanismos de defesa do ego, que a gente fala. O que são os mecanismos de defesa do ego? Vou abrir um parênteses para vocês. Os mecanismos, gente, eu tenho alergia, por isso que eu fico passando a mão no rosto, tá? Os mecanismos de defesa do ego nada mais é que eu não entre em contato com aquilo que vai me gerar uma consequência, ou seja, uma realidade do que eu estou sentindo. Então, eu não quero acreditar que eu sou capaz de sentir isso, eu faço uma transferência ao outro. A mente é complicada, por isso existe a psicologia, por isso existe Glaucia hoje na vida de vocês, né? Vamos voltar lá às nossas emoções básicas. Medo. O medo é um grande vilão, e o medo, eu vou entrar, que vai ser a nossa aula de amanhã, né? Que é a ansiedade. Amanhã, não perca a aula, amanhã nós vamos falar sobre ansiedade, e o medo está ligado à ansiedade. A ansiedade está ligada ao medo, eles são quase que uma coisa só, porque eu vou abrir um parênteses aqui só sobre a ansiedade. A ansiedade nada mais é do que o medo de algo que vai acontecer que você não quer ou que você tem medo que aconteça. E o medo é diferente. O medo de ansiedade é diferente, porque o medo, se eu entrar numa casa e eu percebo que tem um pitbull, eu vou gelar inteiro, isso é medo, tá? Se eu tô saindo na rua e eu vejo que vem um carro desgovernado, isso vai me paralisar, e isso é uma sensação de medo, tá? Então, nós temos que entender que o medo é uma coisa, o medo da ansiedade é outra, porque o medo da ansiedade normalmente é fantasioso, ok? Entender o que é medo. Vai colocando aí pra gente. Vocês estão entendendo o que é alegria, o que é tristeza, o que é raiva, o que é aversão, o que é surpresa, o que é medo? Vai aí, coloca aí pra gente que a gente vai respondendo aqui, tá? Desprezo. Desprezo é diferente de aversão, tá? Quando eu tenho aversão a algo, é diferente de eu desprezar algo. O desprezo é quando eu não quero mais nenhum vínculo emocional com aquela pessoa. Aí eu vou ter um desprezo para essa pessoa, um desprezo em relação a essa pessoa, tá? E às vezes é bom a gente dar um desprezo nas pessoas, eu falo, é um pouco de maldade, né? Mas é bom, sabe por quê? As pessoas precisam entender que muitas vezes a gente está passando por cima da gente para dar ao outro, e o outro não entende, despreza ele. Isso é uma dica, tá, gente? Até meio maldosa da psicologia, mas é uma dica para vocês, tá? Então, nós temos aí vários sentimentos, vários, e cada um tem um significado. Eu poderia aqui ficar falando de vários sentimentos para vocês. Quanto tempo nós temos de aula já? 28 minutos. Ah, tem meia hora. Tá indo bem, né, gente? Então, vamos lá. Eu vou continuar falando um pouco de alguns desses sentimentos, como eu falei, ansiedade, alegria, tristeza, né, desejo. Quando você realmente deseja algo, quando você realmente quer algo, o nosso corpo, a nossa mente conspira. Gente, tem coisa melhor do que estar apaixonado. É uma pena que a gente não consegue ficar mais do que 6 meses apaixonado, viu? Por quê? Paixão também é um sentimento. Vou explicar aqui para vocês. O desejo e a paixão estão intimamente ligados. Não tem nada a ver com questão sexual, tá? Eu estou falando de desejo por alguém ou por alguma coisa que nos levam a apaixonar por aquilo. Eu, por exemplo, estou apaixonada por esse projeto que nós estamos fazendo agora, tá? Isso tem me consumido de uma maneira saudável, porque tem me alimentado. Isso, hoje, eu falo que faz parte da minha missão de vida. Eu já estou aposentada, já não estou mais dando aula, tive que parar. Ah, você é nova! Pois é, mas eu comecei a trabalhar com 13 anos. Meu pai não tinha tempo ruim, não.
Mas eu parei por causa da minha deficiência, que se algum de vocês me conhece, sabe que eu tenho uma deficiência, e aí as dores, né, vai consumindo a pessoa até que a gente para mais cedo. Mas isso não é a questão. Mas como eu falei que eu estou apaixonada e o meu desejo de que isso vá a várias pessoas tem me consumido, tá? Por quê? A gente, quando está apaixonado e sente desejo, o nosso corpo, todos aqueles hormônios, sabe aqueles hormônios que eu mostrei para vocês, né? Todos os nossos hormônios ficam ali agitados, a gente consome o nosso pensamento, consome a nossa vida, consome tudo que a gente tem, porque a gente fica focado naquilo. Por isso que eu falo que paixão não dura mais do que 6 meses, tá? O máximo que ela dura é 6 meses. A paixão normalmente dura 3 meses. Por isso que muitos relacionamentos terminam aos 3 meses, que ela deixa a gente cega. A paixão deixa a gente cega, porque a gente não consegue ficar gastando tanta energia na paixão. Por isso que ela tem um tempo, porque ela esgota o organismo, a paixão e o desejo. Ela esgota, mas é bom sentir, tá? Encantamento também, nostalgia. A nostalgia, vou dar um exemplo básico de nostalgia. Quando a gente relembra, passa uma música e a gente relembra de uma coisa gostosa que a gente viveu. Isso é uma nostalgia, é algo gostoso de vivenciar. Simpatia. A gente olha para a pessoa, a gente tem o hábito de dizer, né, nossa, meu santo foi quando eu fulano, gostei dele, ele me foi simpático, porque algo naquela pessoa chamou sua atenção e você foi receptivo a ele, por isso que ele se tornou simpático a você. Interesse é um outro sentimento. Quando você deseja algo, você quer fazer algo. Por exemplo, todos vocês que estão aqui na live estão interessados em entender sobre o que é sentimento e o que é depressão. Tenho certeza, né? E aí nós vamos falar sobre ciúme, que esse é difícil. Ciúme e insegurança. Não diria que ciúme é insegurança, mas o ciúme é o medo de perder algo que você considera como seu. E deixa eu falar uma coisa aqui, abrir outro parênteses. Ninguém é de ninguém. Porque se o outro resolver ir embora, você não vai conseguir segurar ele. Então ninguém é de ninguém. E o ciúme, ele está muito relacionado ao sentimento de querer perder algo. Por isso a gente tem ciúme quando entra outra pessoa. Preguiça, isso é o mal do século. Depressão também é outro mal do século, tá? Gratidão. Esse sentimento, eu tenho exercitado muito ele. É um sentimento de você saber que você está fazendo algo de bom. Se o outro quer aceitar isso, quer pegar isso para ele, quer compartilhar, ótimo. Mas eu estou dando o melhor de mim, eu estou fazendo isso com muito orgulho, com muita boa vontade, e isso gera em mim um sentimento de gratidão. Percebe que todos os sentimentos que eu estou falando, eles estão ligados a você, a responsabilidade do que você sente, o amor, a compaixão, está ligado ao que você sente para com o outro e não o que o outro sente para com você. E isso é importante vocês saberem, que os sentimentos e as emoções, elas são de responsabilidade nossa. E aí você fala, Gláucia, mas se eu não conseguir identificar essas emoções em mim, eu não consigo saber o que eu estou sentindo. Você se pergunta, você por acaso está se perguntando o que você está sentindo? Você parou para poder analisar o porquê você está sentindo? Não, nunca fiz isso. Então vamos começar agora. Porque agora você está vendo que é necessário você identificar o que você está sentindo, ok? Então vamos começar. Sabe por que é importante a gente sentir tudo isso? Identificar tudo isso? Porque senão a gente adoece. Eu até passei no grupo do WhatsApp algumas emoções e sentimentos, o que elas geram. Bota para eles aí pra gente de novo, por favor. Né? A raiva, vai lá, ó, adoece o fígado. Quem tá no grupo do WhatsApp viu que outro dia eu acordei super animada. Eu falei, gente, vamos rir porque desopila o fígado. O fígado, a gente fala dentro de uma linha da psicologia que é o órgão que absorve a raiva, o ódio, o rancor.
Então, normalmente as pessoas podem adoecer quando elas guardam essa raiva, esse rancor para si. É importante. Ah, Glaucia, como que eu faço? Ri de você mesmo. É importante a gente rir da gente. Eu mesmo rio muito de mim. Eu caio muito por causa da minha perna. E às vezes eu saio sem a Valéria, que é a minha bengala. Minha bengala tem nome, viu, gente? Eu saio sem a Valéria. De preguiça minha de catar a Valéria e levar comigo. Eu falo, só vou ali rapidinho. E nesse voo ali rapidinho, eu piso, o joelho falha, eu cai no chão. Eu começo a rir, gente. Aí os outros vêm, que às vezes as pessoas estão comigo, Glaucia, você caiu, aconteceu. Eu tô rindo. Tô rindo de mim, porque é engraçado. Eu falo, eu caio. Porque eu caio, porque eu tenho um problema, eu não posso andar mais sem a Valéria. E aí, de quem é a responsabilidade de cair? Da Valéria? Não, a Valéria é só uma bengala, tá? Se tem alguém que chama Valéria aí, se sinta honrado, viu, gente? Não tô ofendendo o nome, não. Isso foi Valéria, foi uma amiga minha que deu o nome para ela de Valéria. Nós conhecemos uma pessoa muito boa, muito encorajada numa das viagens que a gente fez. E aí ela falou, vou botar o nome na sua bengala de Valéria. E aí pegou, ficou Valéria. Eu tenho duas bengalas, a Valéria, que anda comigo no dia a dia, e a Lady Di, que vai comigo nas festas quando eu tô de salto. Né? Aí a Lady Di foi eu que dei o nome de Lady Di, porque fica mais chique, né? Mais empoderado, né? Essa coisa toda, a gente vai pra festa, eu quero ir de salto, né? Porque eu não admito não usar salto, não posso mais, mas eu ainda uso assim, os quadrados assim, eu continuo abusando. Por isso que eu não posso sair sem Valéria. E eu caio e eu começo a rir de mim. Tá? Porque era um momento que eu poderia ficar com raiva porque eu caí. Mas de quem é a responsabilidade? É minha. Aí eu começo a rir de mim. Muitas vezes pelo meu déficit de atenção, como eu já contei em outros vídeos, que eu já fiz no YouTube, no Instagram, no Facebook, eu descobri que tinha déficit de atenção depois que formei em psicologia, quase 10 anos. Que aí começaram os diagnósticos, déficit de atenção, autismo, não sei o que, não sei o que. Eu falei, gente, é por isso que eu sou lerda, é por isso que eu faço as coisas e não presto atenção. Eu tenho déficit de atenção, olha só, mas com hiperatividade, porque a pessoa não para. Por isso que eu tô aqui também, que eu não consigo ficar parada. Ficar parada me incomoda. E aí, o que acontece? Eu hoje consigo rir das coisas que eu faço. E eu gosto de assistir comédia também. Para isso, para desopilar o fígado, porque a gente passa raiva. O dia começa, a gente começa o dia planejando uma coisa e de repente as adversidades, as situações do dia a dia acontecem e a gente muda o nosso humor. A gente sai da raiva para a tristeza, para a alegria. E normalmente os sentimentos e as emoções, raiva, tristeza, angústia, estresse, esses sentimentos nos adoecem. O amor, a compaixão, a alegria, o riso não adoece. Por isso é importante. Então vamos voltar lá ao nosso slide que eu estava falando, né? A raiva adoece o fígado, a tristeza adoece os pulmões. A angústia, gente, a angústia adoece o estômago. O estresse adoece o coração. E o medo adoece os rins. Tem vários outros sentimentos ruins que causam outras doenças, que são o que a gente chama de doenças psicossomáticas, ok? Então, a gente precisa estar atento a essas emoções. Nós precisamos fazer com que a gente dilua esse sentimento, fazer com que a gente ria da gente mesmo. A gente precisa identificar essas emoções. Para quê? Para que a gente possa digerir isso e não adoecer. Entendeu? Eu não quero que vocês adoeçam. Por isso eu estou aqui. E a depressão é um mal do século, a gente fala. Quando eu me formei em 1995, eu acho, 96 que eu me formei, a gente já falava que a depressão era algo que no futuro iria adoecer as pessoas. Hoje a gente está vendo. O futuro está aí, menos de 20 anos, 30 anos, o futuro está aqui adoecendo. A depressão hoje está adoecendo. Por que estamos adoecendo tanto com depressão, Glaucia? Por que estamos tanto adoecendo com síndrome de pânico, com ansiedade, sofrendo com ansiedade? Porque nós não estamos tendo tempo de nos observar e digerir as nossas emoções.
A gente não está tendo tempo de rever a responsabilidade desses sentimentos. E quando a gente não consegue ter essa responsabilidade sobre esses sentimentos, a gente começa a adoecer. Porque o nosso corpo não fala não, gente. Eu costumo brincar e eu falo que o nosso corpo grita. Quando você está sentindo algo, é o seu corpo gritando que algo não vai bem. Presta atenção em si. Vou repetir isso, e vou falar amanhã, e vou falar depois, e vou falar em todos os momentos. O nosso corpo grita, tá? Ele não fala. Observe você. O que você tem feito para você? Me responde aí. O que você tem feito hoje? Uma coisa. Não quero muita não, eu quero uma coisa. Responde aí no chat pra gente. O que você tem feito hoje que te gera uma alegria, que te gera um sentimento bom? Vamos lá, responde aí pra mim. Eu vou dar uns 5 minutos enquanto eu bebo água, tá? 5 minutos é muito, vou dar 1 minutinho. Como eu falo muito, né? Então eu sei que eu preciso beber água e hidratar. O que você tem feito para você? O que você fez hoje de bom, a não ser assistir essa aula, claro, né? O que você fez hoje de bom para você? Uma coisinha. Eu sentei 5 minutos e comi uma fruta sozinha, sem fazer nada. Isso é algo prazeroso para você. Mães que tem menino pequeno, eu falo, gente, tomar um banho. Para quem tem mãe e tem menino pequeno, entrar dentro do banheiro e tomar um banho, 5 minutinhos. Isso é um prazer imenso. Quem é mãe vai me entender. Não é? O que você tem feito? É isso que você precisa começar a criar hábitos de pelo menos algo prazeroso para você. E nós vamos à nossa dinâmica. Lembra que eu falei que era para poder pegar um papel, uma caneta, um caderninho? Nós vamos precisar desse papel, dessa caneta nos 3 dias de live. E você que está entrando agora ou que não assistiu a nossa live ao vivo, tá? Tem que fazer a nossa dinâmica agora. Por quê? Senão você não vai conseguir acompanhar a nossa live amanhã, tá? Eu me enganei, peço desculpa, eu falei que eu ia falar de depressão, mas na verdade a depressão eu vou falar amanhã, é porque é muita coisa na cabeça. Hoje eu falei das emoções e dos sentimentos, né? Amanhã eu vou falar de depressão e ansiedade, é isso. Tá vendo a lerdeza da pessoa? Então vamos lá, pega o papel e caneta, tá? E eu vou dar um minutinho para vocês, coloca o slide, é melhor, coloca o slide, pedir a equipe de produção. Gente, tô chique agora, gente, equipe de produção. Vamos lá, escreva seus talentos e suas habilidades. Pega um papel e escreve aí seus talentos e suas habilidades, tá? Agora escreva, né? Deixa eu colocar aqui. Eu tô aparecendo ali pra eles? Não? Que bom. Então deixa eu puxar aqui que eu tô de óculos, gente, senão vai dar sombra. Então escreva seus talentos e suas habilidades. Agora escreve as suas áreas de conhecimento e suas experiências. Você vai escrever tudo isso. Vai colocar também no papel meus traços positivos da minha personalidade. Minhas realizações importantes. Escreva as pessoas importantes da sua vida, tá? Importante ser. Vamos lá. E escreva seus piores defeitos. O seu pior defeito, tá? Você vai fazer isso agora. Eu vou dar para vocês 1 minutinho, vai escrevendo aí, vai colocando isso. Não precisa ser muita coisa, é só uma dinâmica rápida agora, para a gente começar a conhecer você e para você começar a entender os seus sentimentos. Porque eu tenho certeza que você tem coisas boas, como também tem coisas ruins. Eu também tenho coisas boas e tenho coisas ruins. Todos nós somos assim. O que consiste a gente manter o equilíbrio? Eu saber o que é bom para mim e qual é o meu limite. Até onde eu posso ir? Esse é o grande diferencial. Até onde eu posso fazer que não me ultrapasse? Até onde eu posso ir que não passe por cima de mim? E quantas vezes a gente passa por cima da gente para fazer algo para agradar o outro? Eu não vou fazer nada para agradar o outro. Você pode, mas no seu momento.
Isso é importante você saber. Então, quando eu peço para você escrever as suas habilidades, tá? Nossa, caiu, que saiu. Encostando no cabo, tá soltando. Aí, ó, é porque a pessoa encostou no cabo, não pode. Coisas que acontecem ao vivo. Saiu do... Tá aparecendo a foto sua, não tá aparecendo no slide. Pera aí que eu vou organizar. Tem que sair e voltar no slide. Vou organizar aqui, porque senão a equipe fica longe, gente. Enquanto isso, vão escrevendo aí para vocês. Vamos lá, vou sair, vou voltar aqui no meu notebook. Eu encostei, né? Não, tá encaixado. É só voltar no slide. Pronto? Voltou. Voltou? Aí, voltou. Então vamos lá. Quando eu falo para você escrever suas habilidades, quando eu falo para você traçar aí algo de bom, ou seja, suas experiências, e eu falo colocar suas realizações importantes, colocar os seus defeitos, né? É importante você, eu coloquei assim no slide até, importante ser, tá? Eu não quero que você escreva o que você tem, eu quero que você escreva o que você é. Nós estamos trabalhando com emoções e sentimentos, então é importante o que você é, tá? Então é importante ser alguém que tem defeitos e tem qualidades. E aí você vai pegar esse papel, olha a dinâmica. Depois que você escrever tudo isso, que você colocar aí nesse papelzinho, nós vamos fazer uma carta. Coloque de novo para eles os slides da tarefinha de casa. Nós já estamos terminando, viu, gente? Eu falei que eu não quero passar de 1 hora, porque muita gente tem muita coisa para fazer. Aliás, nós estamos com quanto tempo? 45. Olha, tá vendo? Tô dentro do prazo, ó. Tô dentro do prazo. Bom, vamos lá. A tarefinha de casa, tá? É a qual? Você escreveu uma carta, tá? Olha aí, tá aí no slide. Você escrever uma carta contando a uma pessoa quem você é e tudo de interessante que você tem nas suas atividades, nas suas obrigações, nos seus interesses, nas suas famílias, amigos. Você vai contar nessa carta uma história de você, tá? Isso é importante. Nós não falamos anteriormente para você colocar aí seus defeitos, suas qualidades, essa coisa toda. Você vai usar isso para escrever essa carta. Vou cobrar essa carta na próxima aula, tá? Amanhã eu vou precisar dessa carta. Por isso é importante você fazer. A carta você não precisa fazer agora. Você pode, depois que fez essa tarefa anterior sobre seus conhecimentos, suas emoções, seus sentimentos, você pode pegar isso e escrever a carta com calma. Um momento seu, parar para pensar que você está contando uma história da sua vida, você está contando sobre você. Eu vou pedir a vocês que usem um sentimento ao escrever essa carta, que é o sentimento de compaixão para com você. Eu vou perguntar agora de novo no chat aqui para vocês. Você está sendo benevolente com você quando você se diz muito ansioso, quando você se diz com depressão, quando as pessoas falam do luto? E aí eu pergunto para você, você está sendo benevolente com você, com as suas emoções? Será que você não está se cobrando demais por algo que precisa ser digerido, por algo que precisa ser, como é que eu vou falar? Analisado por você, para que você compreenda o porquê que você está sentindo isso? Por isso é importante a gente ter benevolência com a gente. Por isso é importante a gente saber o que eu estou sentindo, para que eu possa me entender e não me cobrar demais. Hoje a gente está no mundo, eu falo muito rápido. Por que a gente está com tanto problema, tanta depressão, tanta ansiedade, tanta síndrome de pânico, tanto não sei o que lá? Porque hoje é tudo muito digital, ó. Tá. Eu cato o celular e aí a gente acha que a emoção é assim também. Emoções, sentimentos, nós precisamos parar para pensar na gente. Nós precisamos parar para poder pensar e digerir o que está acontecendo com a gente. Não vai ser num toque do celular, igual a gente está acostumado com o Sr. Google hoje. Eu falo que o Sr. Google é a melhor coisa que tem. Você cata qualquer dúvida, você vai no Sr. Google e responde. Eu sou do tempo, não sei se tem alguns aí, mas eu sou do tempo que a gente catava a Barça,
lia lá, pegava 2, 3 Barça para poder fazer uma pesquisa na escola. Hoje a meninada vai lá no Ctrl+C, Ctrl+V e faz a pesquisa e, como disse, está tudo pronto, nem lê. Porque a gente é preguiçoso também hoje. Por causa dessa questão. A mídia, bom, essa questão da mídia, da internet, das mídias sociais é muito bom. Olha só, é tão bom que eu estou aqui fazendo uma live para vocês sobre sentimentos e emoções para vocês começarem a se conhecer. Então, tudo tem o lado bom e tem o lado ruim. Só que isso remete a gente a quê? As nossas emoções, sentimentos, relacionamentos, a gente acha que é tudo no toque também, ó. Pá, é rapidinho. E não é assim. Porque trata-se de ser humano, tá? Não estou falando espécie de ser humano. Estou falando do verbo ser. Eu sou humana, você é humano. Então, trata-se de ser humano. Ser uma pessoa que tem defeitos e qualidades, ser uma pessoa que tem sentimentos e emoções, ser uma pessoa que está adoecendo porque não sabe o que faz com tanta coisa, com tanto turbilhão de emoção e tanto turbilhão de sentimento, porque a gente não sabe o que vai parar, onde que vai fazer, o que eu tenho que fazer, que eu tenho no seu lado, Você já reparou como que a gente se enche de tarefa e de coisa e o tempo parece que está rápido e o tempo está voando e a gente não consegue terminar tudo que a gente precisa? Porque a gente está achando. Lembra que eu falei no início? Que o nosso inconsciente não consegue distinguir o que é real do que é irreal. Então, a partir do momento que eu vou lá e clico para uma coisa, eu acho que com as minhas emoções e sentimentos vão ser assim também. Eu vou clicar, vou clicar e vai resolver. E não é assim. Então, a gente precisa respirar, concentrar no que está sentindo. Tem uma técnica da psicologia que a gente fala o seguinte: mas eu sou muito impulsivo, quando eu vejo eu estou fazendo, conto de 1 até 10. É pouco? Conto de 1 até 20. É pouco? Conto de 1 até 50. Porque quando nós agimos por impulsividade, significa que o nosso cérebro não teve tempo de pensar. Por isso que a gente na psicologia manda contar de 1 até 10, 20, 30, 50, o que for preciso. E tudo que nós somos e fazemos é aprendido. Apesar da gente ser um turbilhão de emoção e de sentimento, nós aprendemos as coisas. Eu vou falar assim, eu tô falando pausadamente, porque nós não nascemos andando, nós não nascemos falando, nós não nascemos escrevendo, lendo. Tudo isso foi aprendido. Então, nós temos que colocar na nossa cabeça que as nossas emoções e os nossos sentimentos podem ser analisados, porque nós vamos aprender a fazer isso aqui. Nós vamos começar a pensar nos nossos sentimentos. Outra coisa para colocar aí, que não está aqui, que eu pensei aqui agora. Você vai colocar nessa lista dos seus defeitos, qualidades, das suas experiências, qual o sentimento que mais está te incomodando, tá? Fora a ansiedade, porque a ansiedade eu sei que está incomodando a maioria, e fora a depressão. Eu quero sentimento, naquelas emoções básicas, alegria, tristeza, raiva, ódio, inveja, amor, compaixão, tá? Qual o sentimento que mais te incomoda hoje, que você não está conseguindo sentir ou que você está sentindo muito? Coloca isso daí junto com aquela diquinha para você depois escrever essa carta, tá? A carta é importante por quê? Porque você vai escrever a carta contando essa história, colocando seus defeitos, suas qualidades e todas as suas emoções, tá? E você vai reler isso depois como se você fosse uma terceira pessoa, tá? Eu vou disponibilizar a forma da dinâmica depois para vocês aí, tá? Como que é para fazer a dinâmica. Fica tranquilo se não der para pegar agora. Então, vocês vão fazer isso, vão escrever essa carta e vão disponibilizar, vão ler essa carta como se fosse uma outra pessoa que estivesse lendo uma carta sobre alguém. E aí, eu vou precisar que você anote, tá? Qual a sensação e qual a impressão que você teve ao ler a sua carta como se fosse uma outra pessoa. Isso é muito importante, gente. Glaucia, se eu não fizer a carta, eu posso assistir sua aula amanhã? Pode, claro. Não vou impedir você de assistir. Mas você vai perder o intuito de fazer o quê nessa aula? Se conhecer. Começar a entender quem é você e conhecer suas emoções.
E essa carta nós vamos usar ela amanhã. Por isso que eu preciso que você faça isso nessas 24 horas. Hoje, 8, nós começamos 8, 9, né? Tá quase dando 9. Você tem até amanhã para escrever essa carta 8 horas na hora que começar a nossa segunda live, tá? E é importante você anotar também, por isso que eu falei que é bom ter um caderninho, ou faz um bloco de folhas aí, guarda essas folhas, porque a gente vai usar essas anotações, que elas vão dar uma continuidade. Nós vamos usar essas anotações para a nossa aula amanhã de depressão, ansiedade e síndrome do pânico. E nós vamos usar. E amanhã tem nova dinâmica sobre esses sentimentos também. Nós vamos usar essa carta, mas nós vamos fazer outra dinâmica também com emoção. Enrolei. Acho que estou precisando beber água. Peraí. Nós vamos usar essa carta nas nossas emoções de depressão, ansiedade e síndrome de pânico, tá? Bom, gente, agradeço muito a todos vocês que estão aqui. Se vocês gostaram, compartilhem com as pessoas, porque eu quero alcançar muita gente que está precisando se conhecer e conhecer suas emoções. Ah, Gláucia, normalmente essas questões de vender aula, dessas lives vai vender. Você não tem obrigação de comprar. Não vamos falar disso hoje. A minha intenção aqui é mostrar que você pode se conhecer. Ai, gente, temos visita hoje, ó. Quem chegou aqui é Mike Zalski. Meu filho, demorou chegar um, são 6. Demorou chegar um aqui. O que nós precisamos hoje? Conhecer-se. Pensar em você. Começar a olhar para dentro de você. E é esse o principal objetivo. Por isso que as lives vão ficar disponíveis para vocês começarem a se conhecer, a se identificar, a saber quem são vocês. E assim, identificando essas emoções, conhecendo você, sabendo os sinais e sintomas de depressão, de ansiedade e de síndrome de pânico, você vai começar a perceber quem é você. Outra coisa da psicologia que a gente fala, nós só conseguimos modificar um comportamento a partir do momento que eu tenho consciência dele. Então, quando aquela história que a gente ouvia, quando casar muda. Muda não. Mentira, tá? Só muda quando a pessoa quer. E isso é importante. Muitas vezes eu escutei dentro do consultório, a maioria das pessoas, graças a Deus, eu falo graças a Deus mesmo, a maioria das pessoas falava, nossa, Glaucia, muito obrigado, você me ajudou muito, se não fosse você eu não conseguiria chegar onde eu cheguei, eu não conseguiria ter digerido, e eu respondo para ela, eu só mostrei o caminho, quem conseguiu tudo isso foi você, porque você quis. Então é importante você querer modificar para você continuar aqui comigo. É isso que eu quero, porque eu tenho certeza que depois dessas 3 aulas você vai sair diferente e você vai começar a prestar atenção nas suas emoções e vai começar a melhorar. Tenho certeza, gente. Bom, por hoje é só, tá? Tô terminando com o Mike no colo aqui, não sei se dá para vocês verem, mas eu vou mostrar novamente. Fala, eu sou o saudade da mamãe, tá? Que eu me desgrudo dela, eu sou o Gudinho. Então, gente, espero vocês amanhã. Muito obrigada pela participação de todos, tá? Esparrama, como diz o mineiro, essa live. Convido o pessoal para participar do nosso grupo e também convido o pessoal para poder assistir nossa live amanhã sobre a depressão, ansiedade. Mas pede para assistir essa live de hoje, porque se não fizer as tarefinhas, vai ficar difícil a gente continuar amanhã, tá? Um beijo para vocês. Gratidão por vocês estarem aqui. Muito obrigada mesmo. E quem já está no grupo do WhatsApp, pode me chamar também, que eu vou continuar atendendo vocês e orientando, tá bom? Beijo, beijo. Até amanhã, 8 horas.